Shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje para compartilhar com você uma palavra abençoadora da parte de Deus. E o assunto que eu quero tratar hoje com você é a sua causa e a causa de Deus. E para embasar esse assunto, eu quero ler com vocês um texto da palavra do nosso Deus que está lá no livro de Lucas, no capítulo 18, que nos fala acerca de uma viúva pobre. Então vamos ler o texto para que a gente possa extrair desse texto algumas lições práticas para as nossas vidas para o dia de hoje. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia aí na sua casa, tá? E leia o texto, porque com certeza você vai poder tirar muito mais, muitos outros ensinamentos desse texto, tá bom? Então diz assim a palavra do nosso Deus e Pai. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse texto até aqui é que existiam dois personagens aqui na história contada pelo Senhor Jesus Cristo. Um personagem era o juiz, um homem poderoso que não temia a Deus. E o outro personagem era uma viúva. E naquela época, as viúvas elas não trabalhavam, elas não tinham renda, então era um poderoso contra um fraco. E eu não estou aqui indo contra os poderosos, tá, gente? É só um dado para a gente entender como nós precisamos, tá? Independente de sermos poderosos ou de sermos, como essa viúva pobre, tá? Como nós precisamos do nosso Deus e Pai. E aí, continuando a leitura, ele diz assim, ó: por algum tempo, versículo 4, não quis a atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Então vamos lá, gente. A palavra iníquo significa mal, significa torcido. Davi, lá no Salmo de número 51, ele diz o seguinte: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi está querendo nos ensinar ali? É que nós já nascemos pecadores. Só que, claro, quando crianças, nós não temos consciência de pecado. Quando crianças, nós ainda temos a pureza, né? Quando criança, nós não temos maldade. Só que à medida que nós vamos crescendo, isso vai sendo, digamos assim, vai crescendo junto com a gente, essa consciência de certo e errado, de bom e mal. Só que nós já nascemos com isso, né? Davi, ele afirma isso, Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade. Então, nós já nascemos fruto do pecado. Não é que o ato de uma relação entre um homem e uma mulher seja pecado, tá? É pecado, obviamente, né? Biblicamente falando, quando você pratica o sexo fora do casamento, fornicação, tá? Mas esse não é o nosso assunto aqui, ok? E aí diz assim, ó, continuando, né? Eu parei no versículo 6, onde ele disse: então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz mau, tá? Iníquo, torcido, ruim. Era um homem que ele não respeitava a Deus. E hoje nós estamos cheios de pessoas assim, cheios de pessoas que não temem a Deus. O mundo está repleto de pessoas dessa natureza, tá? E o nosso foco aqui não é esse tipo de pessoa, tá, gente? Não fará, continuando, não fará justiça, não fará Deus justiça aos seus escolhidos,
que a ele clamam dia e noite, embora, prestem atenção, pareça demorado. Então, para muitos de nós, talvez existam algumas coisas que podem estar demorando. Podem estar demorando. Talvez você tenha essa sensação. Talvez você tenha esse sentimento. Ah, tá demorando muito. E, gente, nós precisamos tomar muito cuidado com a falta de paciência. Lá no Salmo de número 37, não lembro agora qual versículo, diz: não te impacientes por causa do homem que prospera no seu caminho. O que o próprio Davi está querendo dizer ali? Que às vezes a gente está olhando para o que está acontecendo na vida do outro e que nós gostaríamos que também estivesse acontecendo na nossa, e como não está acontecendo na nossa, a gente fica até com inveja. Você corre até o risco de ficar com inveja do outro. Você quer fazer porque o outro está fazendo. Você quer porque você viu acontecer na vida do outro. Você não espera o tempo de Deus na sua vida. E obviamente, tá? Quando essa parábola aqui é contada, logo no início da parábola, Jesus ensina uma coisa, gente, que é primordial para todos aqueles que o servem, sabe? Orar sempre e nunca esmorecer. Só que muitos de nós não alcançamos aquilo que nós queremos em Deus porque a gente ora uma vez, 2 vezes, 3 vezes, já era. Daniel orou durante 21 dias para poder receber a resposta de Deus, né? E quando Gabriel chega dizendo para ele que desde o primeiro dia que ele tinha orado, Deus havia ouvido a oração dele. Só que quando Gabriel vem com a resposta, né, o príncipe do reino da Pérsia, ele barra Gabriel, né? É o que a gente chama de batalha, né? Batalha celestial, batalha espiritual. É quando os anjos, né, quando Gabriel vem, que é um anjo, e aí o príncipe do reino da Pérsia, né, que é outro anjo, tipificado como o príncipe do reino da Pérsia, mas na verdade é Satanás, que é o nosso adversário. A Bíblia diz que o príncipe do reino da Pérsia, ele trava Gabriel. E talvez a sua resposta pode estar travada, mas o que Deus está trazendo para você nesta manhã? Ore, continue orando. Não deixe de orar, não deixe de clamar a Deus. Porque a palavra que nós lemos aqui, ela nos afirma categoricamente que Deus fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam. Que a Ele clamam. Só que, gente, existem recursos que são humanos. Essa mulher, ela precisava ir até um homem que não respeitava a Deus. E ela não queria saber se aquele homem respeitava a Deus ou não. Ela continuava crendo, independente daquele homem. E isso é o que nós precisamos. Independente de se o teu pai crê, independente de se a tua mãe crê, independente de se o teu marido, a tua esposa, o teu filho, a fé é algo pessoal. A fé é algo pessoal. E aí ele diz assim, ó: digo-vos que depressa lhes fará justiça. E aí vem o fechamento desse texto, quando ele diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Como está hoje a terra? Será que nós achamos fé na terra? Fé em Deus? Não fé em si mesmo, não fé no patrão, não fé no governo. Mas quando o Filho do Homem vier, e essa expressão é uma expressão da segunda vinda de Cristo, quando ele virá para buscar a sua igreja, aqueles que creem no seu nome, aqueles que entregaram as suas vidas para ele e passam a viver com base nele, no seu exemplo de vida, tendo ele como modelo. E não o pastor, não o mestre, não o apóstolo, não, sabe, o pai e a mãe, mas Cristo, o Filho amado de Deus, aquele em quem Deus tem prazer. Quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar fé no meu coração?
Será que ele vai achar fé no seu coração? Então, prestem atenção nessa palavra, porque todos nós temos causas. Eu tenho as minhas causas. Você tem as suas causas. Mas a causa de Deus é eu e você. A causa de Deus é nós estarmos com Ele eternamente. A causa de Deus é muito maior do que a nossa causa. A nossa causa, a minha causa e a sua causa, ela envolve os aspectos físicos da nossa vida. A causa de Deus, ela envolve não apenas o aspecto físico, envolve também o aspecto físico, mas muito mais do que o aspecto físico, envolve o aspecto espiritual. Fala de destino, fala de eternidade, fala de se eu vou viver a eternidade com Deus, no seio dele, desfrutando das maravilhas que ele tem preparado para mim, ou se eu vou viver a eternidade distante dele. Se eu vou simplesmente aproveitar tudo que essa terra pode me proporcionar, tá? Mas alheio à vontade dele para mim, ou se eu vou viver aquilo que ele tem preparado para mim. Eu creio que Deus tem grandes coisas preparadas para mim, e além disso eu vou ter um plus, sabe? Eu vou ter uma cereja no meu bolo, que é viver a eternidade com Cristo Jesus. Mas isso já pode começar hoje aqui, porque Jesus disse em Lucas 17, um capítulo antes, que o reino de Deus, ele está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de você. Eu quero orar com você nesta manhã. Pai, eu oro por cada um homem, por cada uma mulher, aonde esta palavra chegar, que esta palavra possa despertar, ó Deus, no coração dos meus ouvintes, um desejo de te buscar, de fazer a tua vontade, de ir, Senhor, atrás daquilo que eles querem, sim, lutar pelas suas causas, mas entendendo que existe uma causa maior, que é a causa do teu reino. Que, Senhor, ainda que eles possam estar de frente para homens e mulheres que não temem ao Senhor, o Senhor fará justiça a eles, se eles te clamarem, se eles te buscarem noite e dia, se eles colocarem a confiança deles em ti. Eu oro por cada família, por cada lar. Eu oro, Senhor amado, por aqueles que estão sem forças, para que o Senhor os fortaleça no tempo da angústia. Para a glória do nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro e te agradeço. Amém. Fique com essa palavra no seu coração. Se você gostou dessa palavra, envie essa palavra para alguém. Se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, compartilha. Deixa aqui o seu comentário. Se você quer que eu grave sobre algum tema específico que você gostaria de saber mais, deixa aqui também nos seus comentários, tá? Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Graça e paz. Shalom.